morrer nas mãos dessa exploração. Se a gente não acaba com a exploração, nós estamos dando continuidade a um sistema e a ilusão daqueles que querem a manutenção de um sistema opressor que está disposto a ir até o fim e acabar com a gente. Eu não estou disposta, eu sou muito otimista, a classe trabalhadora vai fazer a revolução. E não é nas mãos desses governos que estão aí, de esquerda ou de direita. Obrigado, Flávia. Agora, Gabito. Bom, boa tarde de novo. Eu só queria pegar algumas questões que apareceram nas falas. Primeiro, Silvana, de fato eu acho que tem um problema que antecede. A questão da independência de classe, por exemplo, é uma questão que nos divide, por exemplo, uma candidatura no partido financiado por bancos como Itaú, apoiado por empresários como a Marina Silva, e que são contrários, inclusive, ao direito elementar das mulheres. Ela, inclusive, como mulher, disse isso, né, que é contrário ao direito ao aborto, diretamente. O que foi dito aqui, na verdade, pode ser comprovado no site da própria Marina, que disse orgulhosamente defender o golpe institucional. Então isso, de fato, nos divide, porque um partido como esse é um partido da própria burguesia, né? O que esperar de um partido da burguesia, por exemplo, como nós tratamos aqui, em que a própria burguesia é maior interessada na privatização do hospital universitário onde você trabalha, por exemplo. A nossa candidatura está colocando claramente o enfrentamento contra os patrões, contra a privatização da saúde e nos colocando, inclusive, a serviço da luta. Aqui dentro, sim, queria responder ao Rafael. Nós estamos colocando, em primeiro lugar, a nossa luta a serviço da luta da classe trabalhadora como um todo no país e a serviço da luta dos trabalhadores aqui dentro da universidade, sim, que deram vários exemplos de luta em defesa do hospital, contra a privatização, contra a terceirização e em defesa dos trabalhadores terceirizados. E essas ideias nós queremos levar para fora, mas também como trabalhadores aqui dentro, colocando essa candidatura a serviço da organização dos trabalhadores aqui na universidade. A SAD não é uma vírgula. Não é uma vírgula que nos separa. Nesse momento, companheiros, onde o judiciário, repito de novo, a democracia burguesa ela se divide e se mostra, né? Dizendo que um poder regula o outro, o judiciário regularia o executivo e o legislativo, mas na verdade os três se unem contra o conjunto dos trabalhadores. E no caso do judiciário, companheiros, é uma coisa escandalosa. Como eu disse aqui, são poderes praticamente monárquicos, de juízes que falam que o trabalhador tem que viver com R$1.000, um terceirizado, ou mesmo um salário mínimo que é menor do que isso, enquanto ele aprova para si próprio um salário de R$39.000 e aprova a lei da terceirização irrestrita de pessoas que não são eleitas por ninguém, que podem mandar, desmandar, intervir na política no país inteiro, decidindo o nosso futuro, e nesse momento, inclusive com figuras que não fazem questão nenhuma de esconder. A burguesia no nosso país, inclusive, é conhecida por criar fraudes e fazer todo tipo de manobra política possível. Esse judiciário se acha tão acima da lei que no caso do Lula, companheiros, sequer se deram ao trabalho de forjar uma prova e apresentar para que pudesse empreender e proscrever esse candidato das eleições. Foi preso sem nenhuma prova. Esse é o nível de arbitrariedade, de autoritarismo que o judiciário atua no nosso país. Depois das declarações do Bolsonaro, por exemplo, extremamente racistas contra os negros quilombolas, por um lado, mantém a impunidade aos assassinos da Marielle e, por outro, ajuda a inocentar figuras da direita como Bolsonaro. Isso não nos surpreende. O que surpreende, sim, é que o que separa nós, por exemplo, o que foi dito aqui, Assad, não é uma vírgula, mas é a lógica, inclusive, com que os companheiros aqui insistem em defender. Da transição socialista foi vergonhoso, na minha opinião, gostaria de dizer ao Rafael, mas digo ao João. Vergonhoso, na minha opinião, é querer convencer um trabalhador a ir para a Paulista junto com a Fiesp, companheiros. No meio da marcha verde e amarela, ir para os locais de trabalho, para a fábrica, para convencer os trabalhadores a irem para uma manifestação majoritariamente branca de classe média, para defender a intervenção do judiciário, apoiado inclusive pelo capital internacional, financeiro e imperialista, para intervir nas nossas eleições. Que serviço é esse que nós estamos fazendo aos trabalhadores? E se orgulhar de dizer isso, não ter vergonha de dizer isso, dentro do sindicato como o nosso, me desculpem, companheiros, é escandaloso. Isso sim, na minha opinião, de serviço. E digo de maneira diferente, os companheiros do PSTU, quando veem o avanço do judiciário, nesse momento, desculpem, Flávia, mostra assim. Primeiro, eu acho um absurdo e bastante desproporcional em comparar a nossa intervenção na MRT com uma burocrata que traiu a luta dos trabalhadores como a Bebel, que nós sempre denunciamos e combatemos.
Agora, me desculpe, quando o judiciário avança dessa maneira completamente arbitrária, mostrando que ninguém controla esse órgão, os companheiros do PSTU defenderem, junto com eles, legitimando esse judiciário, a prisão do Lula e de todos os corruptos, ao contrário de propor, estão defendendo a prisão do Lula e de todos os corruptos. A prisão do Lula foi dita pela Vera, na semana passada, foi dita pela Vera a prisão do Lula com todas as letras e com a boca cheia. Foi dito, companheiros. Foi defendido aqui, inclusive, dentro do nosso sindicato, que a gente deveria defender junto com o judiciário, junto com o imperialismo, a prisão arbitrária do Lula sem nenhuma prova. É isso que nós estamos dizendo. E o judiciário, e esse mesmo judiciário é a instituição mais racista do nosso país, que mantém 726 mil pessoas presas, 40% delas sem sequer julgamento, companheiros. Esse judiciário mantém preso. E essa medida arbitrária contra o Lula vai fortalecer uma instituição que é a mais racista que existe. Por isso é uma contradição. Como defender os negros apoiando o judiciário? É impossível, companheiros. Como defender os negros dizendo que o policial é parte da classe trabalhadora e que é nosso irmão? São os que nos assassinam. Não adianta lançar um candidato negro para defender uma instituição racista e reacionária como é o judiciário. Infelizmente é isso que está acontecendo. Companheiros, nós ao contrário estamos propondo o quê? O mínimo. Se falam em democracia, que os juízes sejam eleitos pelo povo, sejam revogáveis, recebam o salário de uma professora. E a Lava Jato não veio para acabar com a corrupção. Se querem acabar com a corrupção, júri popular para todos os casos de corrupção, para os casos de assassinato da polícia, tá? Liberdade para os 40% de presos sem julgamento, inclusive para o Rafael Braga, que foi preso por esse mesmo judiciário racista e nojento, tá certo? E que inclusive os presos que foram condenados por essa lei reacionária, o próprio povo possa decidir. O próprio povo possa decidir. Isso são propostas bem concretas para que a gente avance para a imposição de uma Assembleia Constituinte imposta pela luta, rumo a um governo operário de ruptura com o capitalismo, para a partir daí sim, impor o não pagamento da dívida, a reestatização de todas as empresas, sob controle dos trabalhadores, companheiros, como parte de um programa para romper de fato com essa casta miserável que nos oprime todos os anos. Companheiro Luiz, agora para encerrar. Começar pela intervenção do Brandão. Ele fez referência a um texto que foi escrito por Lenin entre abril e maio de 1905, cerca de um mês depois do 9º Congresso do Partido Bolchevique. E em junho desse mesmo ano, nesse documento que ele escreve, ele faz um elogio ao boicote de 1905, boicote à Duma, ao Parlamento Russo de 1905, e critica a não participação nas Dumas de 1906 e 1907. Em julho desse mesmo ano, a Terceira Internacional se reúne no 2º Congresso e eles lançam um documento assinado por Lenin, Trotsky, Bukharin e Zinoviev, dizendo que eles eram contrários à ação orgânica nos parlamentos. Eu não sou, por princípio, contrário ao uso do parlamento ou do espaço para debater as eleições para a gente intervir no processo democrático ou para a gente intervir na consciência dos trabalhadores e educá-los. Não é disso que se trata, pelo menos não da minha parte. Agora, dado o fato de que essas eleições se dão num ambiente de massacre da opinião pública pela imprensa, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que impedem a candidatura do Lula, que impede a candidatura de quantos candidatos eles acharem por bem impedir. Nesse marco, é preciso ter como prioridade a denúncia do regime. A denúncia do regime por meio da denúncia do processo eleitoral. Apresentar uma candidatura em meio a esse processo como se ela tivesse possibilidade de se alçar à presidência da República é uma paranoia. É algo totalmente absurdo e descabido. A Silvana falou a respeito do pessimismo. Silvana, eu penso o seguinte: se nós comparássemos qualquer quadro que tenha sido desenhado por qualquer um de nós, que foi desenhado pela Flávia, com a realidade, nós veríamos que a realidade é muito mais cruel do que esse quadro que foi pintado por nós.
Não sei se você se lembra, mas em março deste ano, 2 meses depois do início da intervenção militar no Rio de Janeiro, perto de Bom Sucesso e Ramos, no Complexo da Maré, um helicóptero atirou contra a população desarmada. E o batalhão de choque matou 8 pessoas na Rocinha, matou Marcos Vinícius da Silva e matou, segundo os dados do Observatório da Intervenção, 736 pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Esse quadro é menos dramático do que aquele que foi pintado por nós? Não, e nem é previdência imaginar que ele vai piorar. Não, ele vai piorar, porque essa é a tendência. Não é uma tendência nacional, uma tendência mundial. Com relação à dívida pública, eu tinha falado a respeito da dívida pública, não sei se eu fui bem entendido. Sou a favor da imediata ruptura do pagamento da dívida pública. Mas a gente tem que dizer em que termos. É fato, o pessoal defende a reestruturação da dívida e auditoria. Então eles vão dizer que aqueles 26% dados do Tesouro Nacional, que são de fundos de investimento, esses não são ilegais. Os 25% que são de fundos de previdência, esses não são, é óbvio que será assim. Esses não são ilegais. Os 5,2% que são de pessoas físicas, investimentos na maior parte dos casos de pequeno montante, esses não são ilegais. Então dizer isso é pura demagogia. É dizer que vai pagar a dívida pública. Tem que dizer em alto e bom som para todo mundo entender. Não ao pagamento da dívida pública nem um centavo. Confisco de todo o patrimônio dos investidores ricos. Imediato. Mas veja, isso não é dizer que o rompimento do pagamento da dívida pública é revolução. Porque pode causar uma confusão. Eu sei que não é isso que você pensa, Fábio, mas pode causar uma confusão e dar margem ao que aconteceu, por exemplo, na Grécia com o Syriza. Que o movimento esquerda socialista e o pessoal, de maneira geral, entusiasticamente defendiam. O Panagiotis Lafazanis era articulista praticamente do site do mês, dizendo, não, o Syriza é diferente do PASOK. O Syriza é um partido que tem compromisso com a Revolução Socialista. Fizeram um debate com Alex Kalinick lá na Inglaterra para dizer isso. Não, a gente vai reverter. Não reverteu nada. Quando teve o plebiscito, em vez de eles apoiarem a proposta do Partido Comunista Grego, que era de incluir o plebiscito, não ao pagamento de nenhum ajuste mais que seja proposto pela Troika, eles disseram não, isso nós não vamos apoiar. O Lafazanis Panagiotis, o Statis Kovelakis, que são o modelo do PSOL. Veja, eu vou entrar então no tema do Rafael. A superação do PT não resolve nada. Porque no lugar do PT, quem é que vai assumir o papel de representante da aristocracia operária dos setores médios do funcionalismo? Já está se desenhando. Pode ser o PSOL. O PSOL em que o MRT solicita ingresso. Veja, se é assim, por isso que nós somos contra a posição do MRT, em geral, a respeito de todo o processo eleitoral, porque, veja, nós somos a favor da atuação revolucionária dentro do processo eleitoral, de defesa do poder intransigente dos trabalhadores, do controle sobre as fábricas, da coletivização forçada e do confisco do latifúndio. Mas se você entrar no PSOL, como é que fica? É possível, vou dizer então para o Rafael, que não está presente, mas para o João. Vamos romper as ilusões com o PT? Vamos. O PT não vai para a esquerda. Então vamos romper as ilusões com o PSOL. Porque se o PT não vai para a esquerda, o PSOL é que não vai de jeito nenhum. Aliás, o PSOL é fruto de um amálgama de pessoas, como por exemplo o Plínio de Arruda Sampaio, que todos vocês sabem que era subchefe do governo do Carvalho Pinto, aqui Carlos Alberto Lavo Carvalho Pinto, que depois foi da Arena. Participou do golpe como ministro da Fazenda João Goulart. O PSOL não é um partido à esquerda. Não, vou falar mais porque todo mundo falou mais. O Assad, mas é pouco mais. A transição socialista comete um outro equívoco absurdo. Eu li um artigo recentemente publicado, eu sou um abnegado, eu leio até os artigos da transição socialista, em que o ponto central é campanha contra Bolsonaro e contra o PT. Qual é o significado objetivo disso? Que você faz campanha contra o Bolsonaro e contra o PT. Então é o mal menor, disfarçado sob outra forma. É absurdo. E sem contar que vocês repudiaram o atentado contra o Bolsonaro muito mais que o atentado à caravana do Lula. Parece na primeira palavra do documento repudiamos. Que repudiamos o quê? A população tem que ter
ter o direito de reagir. A população tem que ter o direito de reagir. O que se deve dizer é: este meio não é eficaz para a reação. Mas não condenar o ataque. A população é ameaçada pelo Bolsonaro do modo mais hediondo. E o que se diz é: não se pode reagir. Não. Contrário. E por último, a questão da unidade, Assad. A gente quer unidade. Nós, eu estou falando em meu nome e em nome do núcleo anarquista. Mas eu entendo que a população em geral defende a unidade. Mas defende a unidade a partir em torno de que projeto? É possível defender uma unidade que se diga representante do projeto histórico dos trabalhadores, ingressando no Congresso, inclusive com uma enorme fornalha de ex-militantes do PT, João Paulo Rilo, João Paulo Rilo, me fugiram os nomes agora, uma infinidade de candidatos do PT que agora são do pessoal, a própria Lisete Arelado, que não consegue nem discursar, nem defender um discurso coerente. Pô, ela tem que chegar na televisão, chega na televisão, como o Roberto Robaina fez no debate da Band recentemente, para defender que a polícia tem que ter mais 10 mil homens e que a polícia militar, como disse o Roberto Robaina, tem que ser ampliada. Difícil. Beleza, só o Bruno pediu para justificar a ausência do Felipe. Licença, companheiro, só 20 segundos para justificar. O Felipe Zuna me pediu para justificar a ausência dele aqui hoje de manhã. Nós trabalhamos na mesma sessão, a colega nossa hoje tinha uma consulta médica, então saindo os dois nós íamos fechar a sessão num dia em que não tinha como fechar, então nós fizemos a divisão em que ele não veio por causa disso hoje de manhã, agora de manhã, e provavelmente depois do almoço eu não estarei aqui para que ele possa durante a tarde a gente se revezar e ele durante a tarde participar aqui da reunião. Gente, então, dando fim ao debate, a gente agradece todo mundo que compareceu. Nós companheiros da mesa. Que continua a reunião à tarde. A gente agradece todo mundo que compareceu, especialmente aos companheiros que compuseram a mesa. Obrigado por vir. Agora são 12h15. Eu proponho que a gente volte às 1h30 para a gente reinstalar o CDB. A gente tem muita coisa para discutir hoje. Vamos tentar ser pontuais.